Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai dar uma volta pela cidade e a gente vai contar as nossas primeiras impressões aqui de Halifax. Bora com a gente! Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar, que eu acho importante pra gente contar um pouco da cidade pra vocês, é que a gente mora em Bedford, a gente não mora em Halifax Downtown. No começo a gente achava que era, na verdade, um bairro, né? Mas aí a gente descobriu que, na verdade, é uma cidade. Uma cidade diferente de Halifax. Na real, ele faz parte da grande Halifax, né? Então, todos os ônibus municipais passam por todas as três cidades, né? Halifax, Dartmouth e Bedford, mas é uma cidade diferente. Isso, só que é interessante que não parece que você tá mudando de cidade, sabe? É quase como se fosse um bairro mesmo. E aí, falando disso, eu acho que a gente pode aproveitar e falar que onde a gente mora é quase um bairro residencial, assim. Então, é bem um pouco diferente de downtown, que você tem lojas, as coisas mais perto e é mais movimentado. Onde a gente mora é mais tranquilo, é mais residencial, né? Então, para chegar até downtown, a gente pega uma rodovia e demora em torno de 18 minutos. Uns 20 minutos de carro para chegar até downtown. É importante também falar que esse caminho feito de ônibus funciona, acontece. No nosso caso, passa um ônibus só para ir para downtown, lá onde a gente mora, mas demora quase uma hora esse mesmo trajeto. Então eu acho que a gente pode, dizer que ele funciona. Isso. E que é bom, ele não atrasa. Todas as vezes que a gente pegou, não teve tanta diferença do que tava falando no Google. O Google traz bastante informação em tempo real, né? Porém, a gente não teve que usar muito o transporte público. Quando a gente usou, funcionou, mas a gente não tem muita experiência para dizer. Sim. Então, lá na nossa... ele passa de meia em meia hora. Isso. Então não é tipo cada 10 minutos, cada 15 minutos. Isso. Como seria no centro. Então, acho que em resumo, o transporte público é legal, funciona. Você morar em Bedford tem um tempo para você chegar em downtown, caso você trabalhe lá ou vice-versa, né? Então tem que levar isso em consideração. Se você vai trabalhar todos os dias de ônibus, talvez não seja tão tranquilo porque é longe, né? Então, tipo, e ele vai parando. Então, uma hora e meia de transporte aí para você chegar da sua casa, né? Do Bedford, no caso, se você trabalha em Halifax. A gente veio aqui no meio do centro, eu tô aqui passando frio com esse vento maluco só pra contar pra vocês do clima aqui de Halifax. Me perdoem, né, se o áudio não tá tão bom, eu até coloquei o fone pra pegar melhor. A gente chegou aqui faz mais ou menos 4 meses, na verdade pouco mais de 4 meses, então a gente pegou só o inverno. Pensando no inverno no geral, eu acho que a gente se surpreendeu, passamos menos frio do que a gente imaginava que ia passar. E eu acho que Halifax também tem esse ponto positivo de não ter temperatura tão extremas por tanto tempo. Então a gente chegou a pegar menos 20, menos alguma coisa desse tipo. Só que essa temperatura não se perdura por muito tempo. E um outro ponto que a gente sentiu aqui também é que a neve não fica por muitos dias. Neva, fica a neve, só que ela acaba na próxima uma semana, vamos dizer assim, aí depois neva de novo, e aí acaba de novo, e aí vai nesse movimento do inverno todo. Acho que no geral é isso, Bruno. Você tem alguma coisa a acrescentar com relação ao clima? Não, acho que é isso. O vento. O vento. A gente tá ventando e eu não falei dele. Tipo, eu acho que aqui é uma cidade que venta muito. Acho que isso deve ser normal de cidades que são litorâneas, né? Como Halifax é. Então venta bastante. E isso no inverno é muito ruim. Porque se não tá ventando, às vezes a temperatura tá baixa, mas fica tranquilo, né? É mais fácil de conviver no frio sem o vento. O vento faz a sensação térmica diminuir muito. E isso é assim horrível. A gente tá aqui passando frio. A gente mudou de lugar, tava ventando muito e a gente achou que os 10 graus que tá, né, de temperatura, não seria tão frio. E aí eu tive até que mudar de blusa, porque quando venta, a sensação térmica cai bastante. E esse é um ponto que eu não falei ainda. Mas aqui o clima muda muito rápido, assim, de uma hora para outra o clima muda, o tempo fecha, chove,
ou fica sol. Hoje mesmo de manhã tava um dia super bonito, a gente falou, vamos gravar. E aí a gente almoçamos, saímos pra gravar e aí o tempo fechou. Nem a previsão consegue acertar o... É verdade. Nem a previsão consegue acertar o clima aqui, o tempo aqui. Muda muito rápido e isso é uma super característica que você tem que levar em consideração. E agora eu queria falar um pouco sobre a cidade pra vocês. A gente escolheu um take bem bonito aqui, né? Escolhemos um take lindo do Waterfront. Então a gente tá aqui no Waterfront, que é um super ponto turístico aqui de Halifax, né? Pra contar pra vocês o que a gente achou um pouquinho da cidade em específico. A gente se surpreendeu muito com a beleza da cidade, por estar perto do mar. A gente nunca morou em uma cidade litorânea, então a gente se surpreendeu muito com a beleza dela. Sim. Porém, a gente achou a cidade um pouco pequena. Mas antes de se aprofundar um pouquinho mais esse assunto, eu preciso falar com vocês também sobre expectativa e realidade. Antes de vir, eu e o Bruno, a gente fez uma pesquisa grande assim sobre a cidade, lugares, lojas, quantidade de pessoas, um pouco sobre os bairros, entramos no Maps, andamos pelo Street View. A gente veio já sabendo que seria uma cidade menor com relação à cidade que a gente morava no Brasil, que era São Paulo, capital. Porém, a gente também já teve experiência de morar em cidades menores. Nós somos do interior do estado, talvez você tenha percebido pelo nosso sotaque quase mineiro. Então a gente é do interior do estado de São Paulo e de cidades muito pequenas. E isso faz com que a gente já tenha experiência em cidade pequena, a gente percebeu que Halifax é uma cidade com estrutura de cidade grande. Pelos supermercados e restaurantes, tem farmácias abertas 24 horas, porém com um estilo de interior. uma coisa que a gente veio falar pra vocês aqui foi em relação a bares e restaurantes, né, que foi um ponto muito importante pra gente, né, a gente gosta de sair, a gente gosta de encontrar com os nossos amigos e tal, então a gente tava meio assim aflito, né, de não encontrar muitas opções, mas a gente acabou encontrando algumas opções, como essa rua aqui, que é uma rua que é cheia de bares aqui em Halifax. A gente se surpreendeu bastante com as opções. A gente achou que não ia ter nada, né, por ser uma cidade pequena, mas no final das contas a gente acabou encontrando algumas opções legais. Aqui atrás tem o Dirty Nelly's aí, que a gente tentou vir no St. Patrick's Day, né, como um exemplo, mas tem outros bares aqui nessa rua e aqui nas proximidades do centro também. Em relação a valores, a gente vai deixar aí nos cards vídeo do custo de vida, onde a gente fala sobre valores, mas assim, no geral, não é uma coisa extremamente absurda e também não é muito barato. Então, tipo, é um meio termo aí. Então, uma coisa que a gente achou muito cara, no caso eu achei caro, foi a cerveja. Inclusive, a gente tem amigos nos Estados Unidos e na Europa, e eles também acharam que a diferença de preço aqui é bem mais caro, né? Então, em torno de $8 aí, um copo de 400ml, 500ml. E é isso. Outra paisagem para vocês perceberem todas as belezas de Halifax. E a gente veio falar um pouco de uma pergunta que vocês fazem pra gente em relação às pessoas. Como que as pessoas são, né? Como que se elas são receptivas ao imigrante. E eu diria que a gente se surpreendeu bastante. A gente nunca tinha vindo pro Canadá e a gente se surpreendeu bastante com as pessoas, com a cordialidade das pessoas, né? Então, qualquer lugar que você chega, o pessoal fala oi, como você tá, pergunta alguma coisa, tipo, que legal, o que você veio fazer aqui. Tenta puxar algum assunto. Isso. E até quando você vai embora, tipo, ontem a gente foi num bar, por exemplo, e a gente tava indo embora, e aí o cara lá, o barman, o cara que tava lá fazendo os drinks, gritou, tenha uma boa noite. E não foi só a recepcionista, não foi só a garçonete. Então as pessoas têm esse cuidado de te deixar confortável e de te falar, tenha um bom dia, que bom que você veio aqui. E isso é muito positivo e eu diria que a gente não tem isso nem no Brasil, assim, sabe? Eu achei as pessoas muito calorosas mesmo, bem receptivas. Sim. E uma outra pergunta que a galera sempre faz pra gente, como que tá o inglês? Como que tá o inglês? É uma pergunta, né, que eu acho que o pessoal tem dúvida, né? Quem não tem um inglês tão bom, vamos dizer assim, que tem receio de vir e não conseguir se comunicar. E eu acho que a gente tem pontos de vista muito diferentes, porque eu e o Bruno estamos em posições muito diferentes com relação ao inglês, mas a gente não tem um ponto de vista tão mediano. A gente estava conversando antes de fazer o vídeo para poder contar para vocês da melhor forma, né? E eu acho que a gente chegou a algumas conclusões. Então vamos falar assim, não sei se você sabe, mas o Bruno tem um inglês um
muito avançado, eu considero muito avançado. E eu tenho um inglês extremamente básico. Eu sou muito travada na fala. Então, pra mim é muito difícil falar. Eu entendo, estudei inglês a vida toda, mas eu sou muito travada. Então, assim, com relação ao Bruno, eu vejo, se eu viesse sozinha, eu teria muita dificuldade. E aí, eu acho que um ponto que talvez é o que eu imaginava como seria antes, eu imaginei que quando você perguntasse pra pessoa, desculpa, você pode repetir, que ela falaria com mais calma, que entenderia já de cara que o seu inglês não é bom pelo sotaque, enfim, pela situação, e aí ela já teria calma pra te explicar ou poder falar melhor. E eu não achei que isso acontece, sabe? Eu achei que as pessoas tomariam mais atenção quando percebe que a pessoa não fala tão bem inglês, mas isso realmente não acontece. Eu não sei se é uma expectativa sua, mas era minha e eu me frustrei com relação a isso. E aí a gente Mas tava depois conversando... discutindo, a gente chegou à conclusão que a gente também não faz isso no Brasil, né? Tipo, se vem uma pessoa falando em outro idioma e ela tenta se comunicar em português e ela te pergunta, pô, não entendi o que você falou, você vai repetir exatamente na mesma velocidade que você estava repetindo antes, né? E é isso, a não ser que a pessoa realmente te fala, olha, eu não entendi o que você falou porque eu tenho outra língua, né? Exato. Você pode falar com outras palavras, você pode falar um pouco mais devagar. Exato. E aí sim a pessoa vai tomar esse cuidado, né? Porque E eu acho que um ponto aqui é que aqui tem muito imigrante, então aqui tem muitos sotaques. Exato. Então você vê pessoas com sotaque indiano, asiático, tem gente do mundo todo. Então eu acho que não é uma coisa que a pessoa já fala, pô, ele tem sotaque, eu vou tomar mais cuidado como que eu falo com ele. Por que não? Porque às vezes ele só tem sotaque, tá tudo bem, sabe? Sim. Mas no geral, assim, eu acho que se a pessoa não sabe falar muito bem inglês, ela é bem recepcionada de qualquer forma, por conta desse histórico deles de já tá acostumado, né, com pessoas falando outras línguas. Então, eu acho que você só tem que pedir mesmo, solicitar que seja falado mais devagar e tal, e não venha com a expectativa de que eles vão te acolher independente de qualquer coisa. Você também tem que pedir isso. E não ter medo de falar, se eles não entenderem, eles vão te pedir pra repetir, você repete até eles entenderem, e é isso. E eu acho que o fato deles serem tão calorosos deixa a gente mais à vontade com relação a isso. E eu acho que esse é um ponto muito positivo também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as primeiras impressões que a gente teve de Halifax e do Canadá, né? Visto que aqui é a primeira cidade que a gente está realmente conhecendo. E aí espero também que vocês tenham gostado desse formato diferente, da gente gravando em novos ambientes externos, para vocês conhecerem um pouquinho da cidade junto com a gente. E deixa seu like, curte aí, comenta, fala o que vocês acharam, o que vocês sugerem para o próximo vídeo. Qual pergunta ficou faltando e a gente tenta responder aí nos próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tô me enrolando, né? Tchau. O que a gente vai falar mesmo? Isso tá horrível. Alô, testando. Putz, você tem que me ajudar.